nesse terceiro encontro, né? Eu vou aqui compartilhar a tela, se a Lica quer dar um oi também para todo mundo. Oi, oi, vamos lá, né? Vamos lá. Temos muitas histórias aqui para tecer hoje. Né? A gente vai tecendo, inclusive, com os outros grupos, né? Lembrando de coisas que as outras contaram, é muito interessante. Vocês são o último grupo, né? E a gente já está afiado com tudo. A gente não tem experiência, sabe, lá na Visa lá, de repetir aula. A gente nunca repete, sempre Não. é uma aula nova. Porque também cada grupo é um grupo, né? Traz reflexões diferentes. É tão interessante isso, né? É muito prazeroso e a gente aprende muito também. Bom, a gente vai trabalhar um pouco hoje com uma questão que vocês já trabalham no cotidiano de vocês, e eu acho que agora na pandemia mais ainda, né? A gente vai trabalhar com família e rede de proteção social. Então, o nosso objetivo é possibilitar uma discussão relativa à rede de proteção social nos territórios, o papel da escola e as experiências presentes nesse âmbito, ou seja, as experiências de vocês, né? E os conteúdos são família, vulnerabilidade e convívio, diferentes perspectivas ou modos de olhar a família e a rede de proteção social. Então, a gente vai trabalhar com alguns conceitos e práticas de vocês nesse território aí da família, da rede e do território. Então, vamos lá. A nossa pauta sempre tem uma ampliação cultural. Hoje a gente traz o fotógrafo Cláudio Edinger, a família e a rede de proteção nos territórios, alguns conceitos, conhecer e articular a intersetorialidade e alguns encaminhamentos no final, ok? Bom, comecemos com esta foto do Cláudio Edinger, né? Uma foto... Em primeiro lugar, a gente quis trazer para homenagear todas as crianças. Nós estamos na Semana da Criança, passou o Dia da Criança, e a gente achou nada melhor do que começar com uma foto de uma criança altiva, que nos olha, né? Que tem o seu bichinho de estimação nos braços, que também nos olha, né? Da mesma forma. E que tem uma mulher, não sei se é mãe, se é uma mulher da aldeia, porque nas aldeias as crianças são responsabilidade de todos, né? Que está ali. E a gente considera que todo esse quadro, né, toda essa foto, traz muito dos temas que a gente vai trabalhar hoje, que tem a ver com criança, que tem a ver com proteção, aquela pessoa lá atrás olhando, curtindo, me parece que ela está sorrindo, mas tem uma proteção ali. E a questão das diferenças, né? Um bichinho de estimação como preguiça, para nós é uma coisa bastante diferente. Mas, de qualquer forma, a gente quer homenagear todas as crianças, de todas as culturas, de todos os lugares, né? Acho muito legal a gente começar com essa imagem, né? E uma imagem do Cláudio Edinger, que tem uma técnica muito interessante. É a técnica do foco seletivo. O que ele faz com isso? Ele coloca em evidência algumas imagens que, em princípio, a gente não olharia ou não daria foco. E desfoca outras, né? E aí ele nos força a olhar de uma outra forma, a reeducar o nosso olhar, né? A gente pode, então, olhar com mais liberdade. Ele desfamiliariza algumas cenas. E a gente achou que o Cláudio Edinger era uma coisa interessante para a gente trazer para trabalhar as questões que a gente quer trabalhar hoje aqui, né? Então, nós queremos mostrar para vocês mais duas fotos dele, que são essas, que tem essa técnica do foco e desfoque, né? Que, na verdade, muitas vezes, o que importa, às vezes, é até o que está desfocado, mas uma coisa interessante é que parece que é a mistura do foco e desfoque
que tem relevância também em algumas e muitas fotos dele, né? Então tem uma mistura de foco e desfoque, às vezes focando em algumas coisas e desfocando umas pessoas, às vezes ao contrário, mas chamando a atenção de qualquer forma para toda a cena com olhares diferentes, né? E a gente acredita que essa foto pode nos ajudar a começar a pensar e a conversar aqui com vocês, né, sobre como é que elas podem nos ajudar a olhar para as famílias e para as instituições no território. Ou seja, se a gente olhar de uma forma diferente, se a gente mudar o foco para as famílias e para as instituições, o que a gente pode ver a mais, o que a gente pode ver que a gente não estava vendo, né? O que pode nos chamar a atenção, enfim. É aí uma primeira conversa para a gente falar sobre o tema de hoje, a partir dessas duas fotos do Cláudio Edinger. O que vocês podem nos dizer? O que passa, o que vocês sentem, o que atravessa, enfim. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Quem quer falar? Pode escrever no chat, pode falar à vontade. É impactante, né? Vocês acham que é? Achei impactante, sim. O que eu gostei na foto dele é que ele consegue dizer através né, e traz por detrás o desfoque a dúvida. Né? Que interessante. Então, é assim, é o que ele quer mostrar e o que ele quer que a gente tenha dúvida. Né? Foi isso que eu senti. Ou então, o que é importante ao olhar dele e o que não é importante, então ele deixa desfoque. A Alessandra está no chat. Tem vários, olha. A Vanessa, a Vânia, desculpa, diz assim: o respeito à cultura de cada uma, as diversas culturas. Sandra diz: o respeito às diferenças. Alessandra, boa tarde a todos, todos e todes. Nos convida e educa o olhar. Que lindo. Bem legal. Muito, muito bacana tudo isso que vocês estão trazendo, né? Como duas fotos pode mexer tanto, né? E trazer tantas reflexões aí para a gente, né? Essa questão da dúvida foi muito interessante da Cida, né? Eu não tinha nunca pensado nesse prisma, sabe? Da dúvida. E eu acho que cabe muito bem aqui. A dúvida com relação ao outro, né? Ou a curiosidade com relação ao outro, né? Também, eu acho que é interessante isso, traz uma questão da curiosidade. Curiosidade com relação à cultura, né? Que a Vânia falou, com relação à diferença, né? Que é diferente de nós, né? E como vai educando o olhar. Essa coisa da cultura é bem forte para mim também. E nos outros grupos tem chamado bastante atenção também a questão cultural, né? E muito a coisa da bacia, né, Lica? Conta aquele comentário feito, eu achei tão interessante. Eu até fiquei pensando outras coisas aqui sobre a bacia agora. Mas é o seguinte, dá o que falar, né? O chinelinho também. Também. A menina contou, né, uma das gestoras, estava com a gente no outro grupo, e ela falou que ela quando olhou, lembrou imediatamente da sua infância, porque ela, com a mãe e a irmã, iam para o rio lavar as bacias, as panelas dessa forma. E que aí ela voltou, isso tudo ficou muito para trás, papapá, e que agora, na pandemia, ela foi visitar uma família. E quando ela olhou para dentro da casa, no meio da sala, tinha lá uma bacia
com as panelas. E ela teve esse sentimento de falar, um sentimento de saudade, um sentimento afetivo, né? Emocionou ela nesse sentido, né? Aqui eu tô pensando, agora eu tô pensando, né? Agora eu associei. Dessa estética, né? Que bacia mais linda é essa? Porque, assim, além dela ser linda, ela ser toda colorida, assim, as panelas da minha casa, gente, não tem esse brilho, né? Você sabe que numa outra formação, a primeira coisa que me falaram foi isso. Gente, mas as minhas bacias não são areadas assim, as minhas panelas também não. E o que é isso? Né? Que investimento. E eu me lembro né, a gente conhece os paneleiros que tinha na casa. O paneleiro é um lugar de mostrar as panelas. Lindo, era lindo. Eu achei panelas que a gente tem hoje em dia também, que tem umas panelas que eu amo. Outro dia eu estava lá e falei, ai, Gal, eu amo essa panela. Ela falou, tudo bem, você amar a panela. Porque é isso, tem umas panelas que a gente ama, porque faz comida boa pra gente, ajuda a gente. Não, e nesse caso aqui, né, eu acho que para muita gente traz muita memória, né? A gente tem muito migrante e imigrante também hoje, mas principalmente migrante do Nordeste que faz isso, eu acho até hoje, né? Leva as panelas na bacia na cabeça com aquele equilíbrio maravilhoso, né? E isso é cultural, né? Isso é uma coisa que tem que ser valorizada, né? E tem que ser olhada, quer dizer, isso existe nos territórios, né? Não existe a bacia como uma das educadoras e diretoras viu, né? Mas existe mesmo que não esteja focado, né? Mesmo que não esteja com foco, essa memória está lá, né? No território. Então é muito interessante isso. A Paloma, tem vários chats aqui. A Paloma está dizendo, essa bacia é muito comum no Nordeste. Todos da minha família que moram em Recife têm essas bacias. E o brilho nas panelas é muito comum também. Vou ler os outros, posso? Pode, deve. Tem uns que ficaram para cima, depois eu volto. A Carla está dizendo, outra questão que me chama a atenção é quanto à estética, a forma como a bacia é organizada. E também o chinelo, que apesar das condições impostas, a cor do esmalte combina com a cor do chinelo. Que legal. Adoro isso também. A Tereza diz, dar visibilidade ao cotidiano, muitas vezes invisível. A Vivian, oi Vivian, fala, o olhar do outro nos ajuda a ver diferente, ou diferente, lindo. Né? Mudanças de ponto de vista, muito bom. A Keila pergunta o que é todes para a Alessandra. A Alessandra responde o que é todes. E a Carla também diz, cuidar de nossos olhares. Nosso olhar muitas vezes é viciado e não olhamos sobre outras perspectivas. Isso mesmo. Eu acho que a gente, na verdade, familiariza muito. A gente vai falar um pouco mais disso, né? Mas esse estranhamento que as fotos nos trazem, traz isso, né? Traz obrigatoriamente a gente tem que olhar para outro lugar, né? E é isso que é interessante. Como é que a gente olha para outro lugar? De outra forma para as famílias, para as instituições no território, né? Como é que se dá visibilidade, né? Fala, Lica. O brilho... Outra associação, mas vamos deixar... O brilho das panelas... Posso falar? Boa tarde. Pode, Josiane. O brilho também das panelas, né? Eu sou nordestina. É muito lindo, né? Então, minha mãe, se a gente não desse brilho nessas panelas direitinho, de uma forma única, né? Você não poderia fazer os dois jeitos, né? Você tinha que fazer um jeito só, com bombril, né? Para ficar esse brilho, né? Então, é uma cultura riquíssima que ainda tem hoje no Nordeste, você chegar e ver essas panelas tudo brilhando. É incrível, né? Que riqueza que é isso, né? Que riqueza. Verdade. Muito lindo. Não, eu ia falar também, sabe o que, Val? Nós, né, todos do grupo, que a gente também vai desconstruindo essas duas imagens, principalmente essa das pernas, né? Quem é que teve a ideia de fotografar só as pernas? E que pernas? São pernas lindas,
né? É negra, né? Tem essa questão aí da negritude, tem essa coisa das cores, e tem essa coisa do foco. Acho que tem uma coisa do corte da imagem e do foco, que são duas coisas que a gente se preocupa e que isso constrói o nosso olhar para a fotografia, para a gente ver que as partes também têm poder, né? E que a gente pode desconstruir um pouco aquela foto tradicional da pessoa no meio, né? Então, acho que convida a um olhar muito... São muitos aspectos aqui em relação à própria linguagem da fotografia, né? Que é Sim. bem legal da gente estudar com os educadores, porque eles fotografam, né? E às vezes a gente não tem direito de imagem. Já fiquei pensando, tanta criança que não tem direito de imagem, vou botar tudo desfocado. E olha, a Lica é uma fotógrafa e tanto, ela faz umas fotos maravilhosas. Eu sou fã no Instagram dela, fico curtindo todas as fotos que ela coloca. Realmente tem um olhar maravilhoso para uma bela fotógrafa, a Lica. A gente vai E fazer então a ela nossa nos. caminhada, né? Isso Ela, foi o André Carriere, minha filha. As conversas com o André Carriere. Nada como a gente aprender com os mestres, né? pois é, sempre tem uma aprendizagem, né? Aí. Ó, a Alessandra diz assim, ela responde já não me lembro mais quem que tinha perguntado sobre o todes. Ela diz, Aham, aham. forma de tratamento mais inclusiva, menos Sim, binária. Olha lá, ele ou isso. ela. E depois Uhum. ela diz, ando encantada pela fotografia, estudando bastante com o André Carriere, o fotógrafo muito. Olha que legal, que ótimo, que ótimo. Todo mundo muito antenado aqui na questão da foto, muito legal, né? Bom, vamos seguir. Eu acho que tudo isso, né? Toda essa cultura, todos esses olhares, as famílias, as instituições, tudo está num território, né? E a gente trouxe aqui uma frase do currículo da cidade sobre território, né? Um território não é um lugar com uma forma definitiva. Ele é um cenário constantemente renovado, onde as atividades, desde as mais cotidianas até aquelas mais especializadas, são criadas a partir da herança cultural do povo que nele vive, em suas relações com os processos globais. O currículo da cidade traz um discurso bastante grande com relação a território, trazendo o conceito do Milton Santos, né? Que é isso, o território é um lugar usado, é um lugar vivo, onde tem ali vida humana e onde tem diversidade, peculiaridades, enfim. É também o espaço onde se dão os vínculos iniciais, né? O vínculo da criança na família, da família com a vizinhança, na comunidade, com as instituições, que isso dá um caldo para ter um vínculo com a sociedade de um modo geral, né? Na verdade, é um grande aprendizado que se tem no território para também se relacionar com a sociedade de um modo geral. Eu acho muito interessante esse conceito, né, do Milton Santos em relação ao território, né? A gente aprende muito pensando o território dessa forma, com essa vida, né? E dinâmico, renovável, né? Vamos dizer, renovável a partir da vivência e das relações das pessoas, né? Então, o que compõe um território, né? Famílias, instituições formais e informais, espaços públicos de convivialidade, praças, espaços culturais, etc., um pouco menos usados agora, né, na pandemia, mas estão lá, fazem parte do território, né? E a gente tem, no nível das relações também, precariedades, necessidades, violência, mas também sonhos, lutas, desejos, solidariedade. Tudo isso está no território, né? E quando a gente pensa no território e nas instituições do território, se a gente pensar nas relações, a gente pode tentar entender que reciprocidade é essa que existe lá, né? Quais são essas instituições, que reciprocidade que existe. A gente tem, vocês já sabem, mas só para a gente pontuar aqui, a gente tem redes setoriais públicas
que são as redes, as instituições de política pública, né? Escola, UBS, CRAS, etc., que muitas vezes são mais burocráticas, são pontos de resistência à mudança, tem muito ego muitas vezes, que a gente sabe, as relações não são tão simples, né? Mas elas prestam um serviço especializado muito, muito importante, né? A gente pode pensar em desacomodar um pouco essas estruturas engessadas que muitas vezes a gente encontra nos territórios nessas instituições. Mas a gente sabe que elas são importantes para a população e que elas também precisam ter recursos, né? Cada vez mais estão minguando para que elas deem conta daquilo a que vieram, né? A gente tem as redes de serviços sociocomunitários também, né? Que são, na verdade, extensões da própria comunidade. Ela nasce da comunidade, é orgânica, né? Ela tem mais identidade, ela tem mais flexibilidade, ela está próxima da população, porque nasceu ali de alguma necessidade e foi se constituindo com as próprias pessoas da comunidade, né? Associações de bairro, ligadas à igreja e várias outras instituições que são muito importantes. Nesse momento da pandemia, a gente tem visto quanto eles estão nos ajudando, né, nas questões mais prementes dos territórios, né? A gente tem também as redes sociais movimentalistas, que a gente diz, que são redes que não necessariamente são institucionalizadas, mas que trazem a questão dos direitos, trazem o controle social, né? E a gente diz que elas perpassam as outras e vão oxigenando, né, as outras instituições. A gente pode pensar aqui, por exemplo, nos coletivos, maravilhosos coletivos que a gente tem hoje, né? E que trazem as questões, trazem as pessoas para dar depoimento, fazem movimentos e conquistam muitos espaços, né? A gente tem também as instituições privadas, que são o comércio da região, às vezes uma indústria, que também pode e muitas vezes contribui em momentos difíceis, em momentos que a gente precisa de recursos, de materiais, etc., com a comunidade. E, por fim, não dá para deixar de dizer que a família também é uma rede, né? É uma rede primária, é uma rede também de proteção, né? É aí onde a gente se subjetiva, é aí os primeiros vínculos que a gente tem, né? É uma rede bastante interessante que também perpassa todas essas instituições, né? Que vai dando vida e calor, porque elas vão trazendo as suas necessidades e as suas potencialidades também aí para essas instituições que estão na comunidade, né? O Milton Santos diz também que o território, com tudo isso, né, a função do território é fazer falar. Eu acho muito bonito, porque é isso que vocês estavam dizendo quando estavam discutindo as fotos, né? Dar visibilidade, né? Fazer falar as diversas culturas presentes, né? O pertencimento. Então, no território a gente tem tudo isso, né? Por isso, a gente diz que a gente tem uma rede de proteção social no território a partir de todas essas instituições, a começar da família, né? E todas elas, de certa forma, têm cuidado, todas elas cuidam, né? A escola cuida, o UBS cuida, o CRAS cuida, enfim, o Conselho Tutelar deve cuidar, as varas de família, enfim. São muitas as entidades culturais, né? Todos têm cuidado, né? Porque tem a ver com a necessidade de tecer laços de confiança e solidariedade entre os serviços e a população. Por isso é uma rede de cuidados, né? Há uma outra provocação que a gente gostaria de trazer, voltando para a questão da família, para a gente aprofundar um pouquinho essa questão da família agora. Tem um ditado que a gente acha muito interessante, que é chinês, inclusive, que diz o seguinte: para tornar algo invisível, é só torná-lo cotidiano.
O que a gente poderia dizer sobre famílias, pensando até na nossa, né? Tendo por base esse ditado chinês? As nossas famílias, as famílias do território. Por que ao tornar cotidiano, a gente torna algo invisível? O que vocês nos diriam? Porque se torna mecânico, uma coisa, cria-se um hábito e é como dirigir, né? Você faz as coisas, mas você não tem mais o que pensar, você faz o meio no automático. Uhum, uhum. E eu acho que trazendo isso para o nosso, esse ditado para o nosso cotidiano, talvez falte isso mesmo nas escolas, nas creches, a gente fazer com que a família participe mais sem que ela seja cutucada só, ou então no sentido de obrigatoriedade, mas fazer um trabalho onde a gente conscientize a família e abra o espaço para ela participar e se torne uma coisa mais natural, né? Pequenos projetos, começando com pequenas reuniões, conscientizações, e assim vai. Uhum, uhum. Muito interessante, Cida, porque é isso, a gente, no dia a dia, no cotidiano, né, a gente acaba naturalizando tudo, né? A começar da nossa família, a gente não vê muitas coisas que estão acontecendo na nossa e nas outras também não, né? O cotidiano parece que bota uma redoma e a gente deixa de ver algumas coisas, como na foto, né? Do foco e desfoco, né? A gente deixa de ver, muitas vezes, até preconceitos que a gente tem, né? Vai ser, isso é natural, isso é natural. E muitas vezes não é tão natural assim, né? Quem mais? Tem gente no chat, Lica? Olha eu de novo. Ótimo. Quando vocês falaram da frase, já veio automaticamente quando a gente chegou aqui no SEI. Nós estamos 2 anos aqui no SEI. Quando a gente chegou, as paredes inteiras, todas, sem faltar uma. As únicas paredes que não tinha EVA eram as paredes lá de fora, externa. Nossa. Mas as internas, olha, tudo que vocês pensar. E aí, então, para nós foi o contrário, era algo visível, né? Que estava muito visível, como tirar isso da vida das famílias. Então, foi um trabalho bem prazeroso, difícil, né? Que não é fácil, porque as famílias era algo que, para ela, o SEI era lindo, maravilhoso, cheio de imagens lindas, o EVA dos bichinhos, das árvores. E aí nós começamos a fazer esse trabalho em reuniões, com elas em pequenas reuniões dos grupos, e aí mostrar para elas o que tinha que colocar na parede, né? Que era as experiências das crianças, era foto deles brincando, era foto deles vivenciando o que eles fazem aqui no SEI. E não fotos principalmente EVA, que é um objeto que é difícil, né? De destruir na natureza. Então, foi um trabalho bem difícil, né? Mas, graças a Deus, já conseguimos, que hoje elas falam, como tá lindo o SEI de você, né? Mas foi trabalho junto com elas, porque quando elas entravam e aí ficava falando, nossa, essa creche, agora as paredes tá tudo vazia, não tem nada, né? Então, foi bem difícil a gente conquistar esse lado delas, porque mesmo assim a gente foi tirando aos poucos, né? A gente não foi tirando de tudo assim, porque senão dava um choque para eles, né? Que também a gente entende. Mas mesmo assim eles foram ali desafiador e a gente acredita no nosso trabalho, então a gente foi junto com eles e mostramos que o EVA na parede não era bom para ninguém, né? Nem para os nossos olhos, nem tampouco para a saúde de cada um que estava aqui nesse ambiente. Né? E hoje elas veem as paredes da creche como? Com os filhos delas. Então, hoje elas ficam admiradas, né? Quando a gente fez o primeiro ano
primeiro questionário que a gente faz todos os anos, no final do ano, que vai para o PPP. E aí elas colocaram que a única coisa que faltava eram os EVAs na parede, no primeiro, né? Quando foi o segundo, aí elas falaram que não, que não precisava mais desses EVAs, que as coisas que a gente colocava nas paredes, as coisas das crianças, que as crianças levavam a eles, ó pai, vem ver, ó mãe, vem ver, ó fulano, vem ver. O que eles fizeram, as fotos, porque desde a entrada, aqui no CEI, a gente já tem um painel bem grande e a gente vai mudando umas fotos deles. Então, quando a gente muda, eles já vão ali, mesmo que a gente não... Ai, tirou minha foto, mas tá de fulano, olha mãe, fulano. Então, isso é gostoso. Então, eles já perceberam a importância, né? Quem é que a gente tem que estar mostrando visível são os trabalhos que nós realizamos junto com eles, né? Vocês desconstruíram, né? Alguma coisa que estava invisível e as mães começaram a ver outras coisas também. Isso mesmo. Muito bom. Lica, tem chat. Tem um monte de chat. Vou ler. Só para comentar o da Josiane, a fala da Josiane, muito boa. Perfeito, porque o EVA, bens a Deus. E a economia que a gente faz, né? Não comprando EVA, é uma maravilha. Dá para comprar um monte de outra coisa muito mais interessante e biodegradável. E que também não fica alojando bactérias e bichos que a gente sabe lá quais, né? Outra coisa que eu queria, você falou, porque tem uma desconstrução de olhar, mas tem uma construção também, né? Que é para a parede vazia, que é para as crianças que vão chegando, que é para beleza das garatujas e do desenho infantil, tudo isso, né? Isso. Muito bom. Tem vários chats, eu vou ler. A Vânia diz... antes, a Clarice diz, acostumamos o olhar. A Sandra, o olhar fica acostumado às mesmas coisas, perde-se a sensibilidade de ver. Depois a Vânia, o cotidiano nos deixa confortáveis com algo conhecido e deixa de ser desafiador, inovador. Depois a Alessandra, a naturalização torna as situações invisíveis. Precisamos do estranhamento, precisamos do olhar curioso, interessado, investigativo, como de uma criança, com sua vivacidade. Muito bom. Lindo! Que ótima associação, né? Porque as crianças fazem isso conosco, né? Elas Exatamente. fazem o tempo todo isso, né? Esse é o jeito delas estarem no mundo, né? Com esse estranhamento, né? Com essa curiosidade, com essa coisa de olhar, né? De formas que a gente perde, vai perdendo, né? Ao longo do tempo, né? Tem mais, Lica? Tem. A Viviane diz exatamente como as fotos. Perdendo o foco. Perdendo o foco, não vemos o que ficou desfocado. E muitas vezes não nos propomos buscar desfocar o que ficou invisível. Nossa, focar o que ficou invisível, isso. Deu para entender. A Alessandra, a rede de proteção se articula, se constitui ponto a ponto, alinhavo por alinhavo. Muitas vezes um ponto se perde, mas logo recuperamos. Ai, que lindo! Muito bom. Né, Val? Nossa, o pessoal tá cada vez mais interessante, as reflexões estão cada vez mais aprofundadas, estão muito poéticas mesmo, tá muito gostoso isso aqui, tá muito bom. Porque, na verdade, é isso, né, gente? Quando a gente vai no automático, né? Vai no cotidiano, a gente deixa de ver um monte de coisa, né? E a família, que é uma instituição muito, muito antiga, né? Que a gente convive com ela desde sempre, né? Mais um motivo para a gente deixar de olhar a sua complexidade, né? A sua multiplicidade, os seus jeitos de ser família, né? As coisas vão ficando mesmo naturalizadas, então desfocar, trazer outro olhar para tornar visível aquilo que a gente não via, né? Nessas famílias, nessas relações, na rede, como vocês disseram, um reeducar o olhar fundamental, né? Para a gente avançar, né? Ô, Val, então, fala. Falando de família, você me lembrou de uma situação, eu acho que todo mundo tem vivenciado hoje em dia, sobre os estrangeiros que a gente tem recebido nas unidades, né? As famílias estrangeiras. Porque, assim, esse é o grande desafiador nosso hoje. Outro dia aconteceu conosco uma situação de uma família
nigeriana, e aí a mãe precisava se comunicar conosco e a gente não entendia a língua deles. E aí, assim, a primeira coisa que veio na cabeça foi, e agora? O que que a gente vai fazer? E aí eu tive a ideia, falei, não, coloca no Google Tradutor, porque aí a mãe escreve, a gente traduz, né? E a gente vai conversando com ela assim, porque era uma família que, né, nessa conversa a gente percebeu que passava por muitas necessidades, e de imediato a gente conseguiu ajudar. E aí eu parei, até conversei com a Alba, que é a coordenadora, e a Luciana, que me ajuda na secretaria, falei, não, a gente precisa pensar numa nova forma de atender essas famílias, porque tudo aquilo que a gente fazia até então não é mais suficiente. Como que nós vamos fazer para lidar com essas pessoas que estão chegando, né? Nossa, é interessantíssimo, porque é isso, né? Como é que a gente vai apoiar as famílias se a gente não está nem entendendo a necessidade dela, né? Então, também tornar visível, né, essa outra linguagem, né? É também trazer possibilidades de olhar para essas famílias imigrantes, né, que chegam com muitas necessidades, mas que também têm culturas incríveis, né? Se a gente se aproximar, a gente vai aprender muito, né? Culturas diferentes, que assim, o diferente sempre nos mobiliza, né? Sempre causa estranhamento, mas também nos faz aprender muito, né? Então é muito interessante essa coisa da como que a gente aproxima essas linguagens, né? O Google, para começar, é ótimo, porque ele quebra bem o galho, né? Muito bom. Falando em família, continuando a falar em família, né? Tem um termo muito usado, né? Talvez não por vocês, mas muita gente usa ainda, né? Que é a família desestruturada. Então, essa pessoa é desse jeito porque ela vem de uma família desestruturada, né? Esse menino é assim porque a família dele é desestruturada, né? E a gente quis trazer um pouquinho isso, porque a gente sabe que está muito ainda presente na sociedade esse tipo de visão, né? E a gente precisa problematizar um pouco, olhar de outra forma esse conceito aí, né? E nada melhor do que pegar um pouquinho alguns momentos, né, anteriores a essa construção aí para a gente tentar olhar de uma outra forma. Se a gente pegar vamos dizer, um pouco historicamente, é claro que não dá aqui para fazer um grande discurso, mas se a gente pensar, né, lá atrás, na época, no século XIX, no começo da República, uma grande transformação na sociedade, né, a urbanização, a industrialização, o desenvolvimento científico muito grande, né, no começo do século passado, tudo isso trouxe novos conhecimentos, né? E a gente sabe que foi nesse momento que nasceu a pediatria, a puericultura, a ginecologia, todos essas profissões que têm a ciência como base, né? E isso trouxe também um olhar diferente para a criança e para a forma de cuidar e educar essa criança, trazendo uma coisa muito forte, uma coisa higienista muito forte, né? Então, naquele momento, a criança era vista como o futuro da nação, né? E a criança era também frágil, tinha que ser cuidada, tinha que ter higiene, se preocupava-se muito com a saúde física da criança. E essas novas profissões, esses novos conhecimentos, com essa visão, vão trazendo práticas muito disciplinadoras, né? Muito prescritivas. Então, tem que ser assim para as crianças serem melhores, para o futuro ser melhor, enfim. E todo esse caldo, né? Esses preceitos, etc., deveriam ser seguidos pelas famílias. Agora, as famílias que não davam conta de fazer isso por uma questão de condição socioeconômica enfim, a elas
se rechaçava, né? Porque aí o Estado, já que a família não tem condição, o Estado tomava conta, vamos dizer, né? E começava, a gente sabe que a internação, né, de crianças em abrigos, dessa época foi muito intenso, né? Porque aí o Estado pegava na mão, não sei se na mão, né? Mas o Estado pegava para si a responsabilidade de fazer essas crianças não serem, vamos dizer, delinquentes, né? Esse termo foi muito usado, né? Antigamente, delinquentes. Essas crianças não ficarem na rua, porque ao mesmo tempo é uma coisa meio ambivalente, né? Ao mesmo tempo que ela tem que ser cuidada, a questão da higiene e da saúde, por outro lado, se não, ela é uma ameaça para a sociedade, ela vai ficar na rua, ela vai ser um delinquente. Então, o Estado tem que salvar, vamos dizer, né? A salvação da sociedade, vendo essa criança e essa família, né, de uma forma muito, muito preconceituosa, mas nessa época era um pouco isso que se dava, né? E então essa família que não conseguia dar conta de ter toda essa disciplina de cuidados higienista com as crianças, era uma família desestruturada, né? Era considerada uma família desestruturada. E para essa família, o que cabia era a caridade, era a filantropia, né? A questão da cultura da dádiva, né? Mas sempre excluindo essa família, né? Excluindo essa criança e tendo uma visão que é claro que hoje não é assim, mas se a gente pensar em termos históricos, né, esse termo família estruturada, que vem de todo esse processo histórico, né, a gente vai ficando com alguns resquícios, né? A gente avançou muito, a gente tem a Constituição, a gente tem o ECA, a gente tem vários outros documentos oficiais que trazem a questão dos direitos, da cultura do direito, que se opondo verticalmente a essa questão da família desestruturada e tal, e da benemerência, mas trazendo a questão do direito, reposicionando essa família, essa criança, dando visibilidade a esse sujeito e valorizando seus saberes, né? Porque se a gente pensar em família desestruturada, é uma coisa estranha, porque desestruturada em que estrutura? Porque toda família tem uma estrutura. Ela pode ter uma estrutura nuclear, pai, mãe, filho, como a família nuclear tão valorizada aí há alguns tempos. Mas ela pode ter uma outra estrutura, ela pode ser monoparental, ela pode ser mãe e filhos, ela pode ser pai e filhos, ou ela pode ser avó e netos, ou ela pode ser homoafetiva, ou ela pode ser tentacular, que é aquelas famílias que vão casando e os filhos vão ficando juntos de outros casamentos, ela pode ser uma família em rede, como muitas vezes a gente tem nos nossos territórios, né? Que eu acho que é uma estratégia interessantíssima, né? Porque uma família em rede, aquela que não é nuclear, mas é alargada, ela se protege, ela tem mais condição de se proteger, né? Então, a família em rede é uma estratégia muito interessante das famílias pobres para tentar garantir a proteção e também a circulação das crianças, que as crianças vão um pouco circulando, até na vizinha, vamos dizer, né? A gente tem uma coisa de circulação, que tudo isso é proteção também, né? Então, é muito interessante a gente pensar nessa questão que hoje ainda está aí, né, da família desestruturada, para a gente pensar nas nossas famílias nos territórios, né? Elas têm estrutura, com certeza elas têm uma estrutura, não são desestruturadas, porque a gente tem que cada vez mais ir jogando na lata do lixo esse tipo de conceito que não garante direito, né? E pensando nessas famílias, né, a vulnerabilidade também, a gente começar a pensar de uma outra forma, né? Porque quando a gente pensa em vulnerabilidade, a gente pensa em falta.
né? E muitas vezes vulnerabilidade não é só falta, vulnerabilidade é resistência. As pessoas estão vulneráveis, como eu posso estar vulnerável por qualquer questão. A vulnerabilidade não é só socioeconômica. Eu posso estar doente, eu fico mais vulnerável, eu posso ter perdido alguém, eu estou vulnerável, enfim. Eu posso ter, a gente tem muitos tipos de vulnerabilidade. A vulnerabilidade socioeconômica dos territórios tem problemas, tem questões, mas tem luta, tem uma persistência no viver, né? E elas não são privadas de capacidade, ao contrário, tem muito saber. Só essa coisa de se fortalecer numa rede, né? Eu acho que isso já é uma sabedoria, né? Mas elas estão mais expostas a riscos sociais, porque as famílias de classe média são muito mais protegidas. Então, ser vulnerável é estar desprotegido ou menos protegido, né? A Bader Savaia, que é uma professora da PUC, ela diz que muitas vezes a desigualdade, que é a grande questão, né? Essas diferenças na desigualdade, elas são vividas como sofrimento para quem está em condição desfavorável, né? E é um sofrimento ético-político, porque é a sociedade que impõe esse sofrimento, né? Que eu acho muito interessante para a gente pensar nas nossas famílias, que muitas vezes se subjugam um pouco porque tem esse sofrimento, né? Então, o que todos nós, né, precisamos, como que a gente precisa olhar? Precisa olhar as forças dessas pessoas, né? As lutas, a resistência, a persistência no viver e as estratégias que são interessantes que existem, né? Falei muito. E hoje a gente vê, falando em olhar diferente, né? Eu acho que isso é uma coisa que vocês trazem bastante também. A gente vê que começa a haver um diálogo diferenciado entre escola e família. A pandemia, por todas as coisas péssimas que a gente está vivendo, né? Ela traz algumas oportunidades muito interessantes, porque na medida em que o professor coloca propostas para as famílias fazerem com as crianças em casa, elas entram na casa das pessoas e elas estão vendo muito mais coisas do que viam, né? Elas veem potência, elas veem necessidades também, mas elas veem a família começa a ver com os outros olhos, né? Às vezes uma proposta de atividade lá com uma criança, com as crianças, a família não tem aquele material, não foi dado aquele material, mas ela usa outro, né? E ela mostra para o professor, ela mostra para a escola, e quanta riqueza tem ali, né? Quanta riqueza e quanto interesse pela criança. Por outro lado, as famílias também estão valorizando muito a escola, valorizando muito o professor, porque sabe o quanto isso está fazendo falta para as crianças, né? Quantas crianças estão com questões por não estar na escola, né? Quantas crianças estão, muitas vezes, desprotegidas por não estar na escola. Então, é interessante notar que essa distância tem aproximado, né? Tem aproximado as famílias das escolas e tem mudado o olhar. Hoje nosso encontro está todo nessa questão do olhar, né? Da mudança do olhar, mas tem mudado o olhar para as famílias também. Acho isso muito, muito interessante. Bom, pensando... Fala. Tem um chat aqui que tem a ver com essa sua fala agora, a da Alessandra. Ela diz, falamos hoje sobre famílias disfuncionais. 3 pontos. Mas, para longe de títulos e rótulos, precisamos olhar do ponto de vista da garantia de direito de todos, todas e todes. Olhar de acolhimento e interesse sincero pela e na diversidade ética, cultural, social. A escola é um dos grandes símbolos e responsável por esta rede de proteção da criança. Olha que lindo isso. Realmente a gente usa muitos termos, né? Desqualificando as famílias, né? E você traz essa coisa da disfuncional, sim, a gente tem também, né? Toda uma história
que é a questão desse olhar que também traz esses termos, né? Que parece que é só um termo, mas não é. Vamos desnaturalizar, não é só um termo. Né? Tem coisa aí por trás, e você traz essa coisa do disfuncional que é bem interessante, que vai nessa linha também, né? Muito bom. E a questão dos direitos, né? É isso. A gente já conquistou muitas coisas, não vamos perder, gente. Não podemos. Vamos lá. Bom, pensando nas relações família e rede de proteção social, né? Uma rede nasce ou se articula de maneira espontânea. Vocês já falaram aí das redes, dos pontos das redes, achei tão bonito aquilo. O que é preciso para constituir ou para incrementar uma rede de proteção social? Como é que vocês estão vivendo isso? Que experiências vocês têm? Das dificuldades, porque a gente sabe que não é fácil, mas dos avanços também, pequenos avanços muitas vezes, né? Eu não sei se a Tuane, é assim que fala? Está aí. Ela está? Oi, tô aqui sim. É Tuane, isso mesmo. Tuane, eu fiquei encantada com o depoimento que você colocou no fórum, né? Ah, sim. Eu e a Lica, a gente ficou realmente impressionada com o que você contou, né? Isso é uma forma de lidar com a rede, né? Tem sido para a gente uma experiência muito grata, né? A questão do território, né? Do entorno da escola, porque a gente está num lugar de altíssima vulnerabilidade, né? Um território ainda em processo de construção da sua identidade, né? Haja vista que a chegada recente do Rodoanel trouxe um número grande de ocupações e ainda tem assim, muitas pessoas saindo e chegando, então construir essa identidade vai levar um tempo, né? E eu vim de Heliópolis, eu trabalhei 10 anos em Heliópolis, que é um território que já tem essa identidade muito mais forte, né? Porque já é de uma longa data essa luta no território. Mas participar, estar num lugar que já tem uma história construída, né, muito anterior a você, é uma experiência incrível. Foi incrível para mim estar em Heliópolis, né, na Campos Sales, aprendi demais. E nesse território é uma outra experiência, um outro olhar, né, a sensação de você estar começando junto, né, com todo aquele coletivo, as lutas para construir essa parceria no território, né. Mas e você estava lendo, né, essa questão do pensando nas relações, e me veio na cabeça uma experiência lá da Campos Sales, né, lá em Heliópolis, que foi uma experiência que foi incrível, né, uma das muitas que eu vivi lá com eles. A gente tinha um fórum, um encontro mensal com diversas secretarias, setores da assistência social, da educação. Então, todo mundo se reunia uma vez por mês num céu, né, para falar diversas situações de famílias ou crianças específicas que estavam sendo acolhidas nessa rede de proteção social, né? E para a gente foi uma experiência muito intensa, porque a gente conseguiu levar... Opa! Vai, peraí, bateria. Por exemplo, o setor da saúde fazer as suas reuniões mensais dentro da escola. E isso foi incrível, porque a gente teve um olhar diferente sobre as falas das professoras, sobre as falas das famílias, porque essas pessoas que às vezes atendem a criança 1 hora, 2 horas por semana, né, tem um olhar que é construído a partir dessa experiência que é muito pequena, muito momentânea, perto da experiência que a família e a escola têm com essas crianças, porque são muitas horas juntos, muitos dias, né, juntos. Então, a gente constrói a nossa perspectiva do olhar de um outro ponto de vista, né? E quando a gente teve a oportunidade de levá-los para dentro da escola, foi incrível, porque transformou tudo, né? Transformou o modo como eles viam os nossos relatos, né? De sofrimento, e de sucesso, e de beleza, e de tristeza,
E mudou também a forma como a gente conseguia enxergar essas outras secretarias, porque nós também passamos a fazer reuniões dentro do espaço deles. Então, a gente foi até o CRAS, a gente foi até o centro de acolhimento, onde tinha lá o hotel que acolhia as pessoas da assistência social, a gente foi fazer reuniões dentro da UBS e estar nesses territórios, né? E fazer os encontros nesses lugares foi muito importante para estabelecer um olhar empático de todos os lados, né? Foi uma experiência bem transformadora para todo mundo. Muito, muito lindo, muito, muito lindo. Essa experiência que você contou e a que você contou também, que apesar de ser uma comunidade onde você está agora, que está ainda num processo, né? Assim, a ideia de trabalhar com as lideranças comunitárias que você nos conta, né? Isso fez com que a própria comunidade começasse a olhar a escola de uma forma diferente, né? E isso é um grande avanço, né? E eu achei muito legal quando você conta da questão do projeto de lei orçamentária também, que vocês estão participando, né? E que uma das questões que vocês trazem para aí é a criação de um CRAS. Eu achei isso muito legal, porque assim, você não está com o umbigo voltado para, né, para o seu setor só, né? Você tem amplitude pensando no território e nas necessidades do território, né? Muito, muito obrigada. Essa votação do PLOA foi impactante assim, para a gente, porque era até 11 horas da noite, né, no último dia. Nesse último dia, a gente intensificou as conversas, né, nos coletivos, a gente ficou até o final da votação acompanhando, incentivando que as pessoas fossem lá, porque a gente tem o contato com as famílias, os professores e funcionários que moram no território e às vezes estão apartados dessas discussões e dessa possibilidade de opinar. E aí a nossa conversa partia do ponto de que às vezes você não mora naquele território, mas uma vez que você trabalha naquele território, você vive muito tempo da sua vida lá, né? Que é o meu caso, que não resido no Jardim Santo André, mas eu acolho o Jardim Santo André como meu e como luta minha, porque eu trabalho lá. E boa parte do meu tempo está naquele local, né, com aquelas pessoas. Então, a gente conseguiu fazer uma articulação e ela foi de muito sucesso. Assim, o primeiro lugar foi o CRAS, né, mas a gente tem 5, né? Os 5 mais votados é que entram para uma perspectiva de ser acolhido ali pela questão do orçamento. E uma das coisas que a gente também está torcendo muito que entre, porque acho que o 5º classificado é uma solicitação muito ampla, talvez não seja atendida, que é a questão de conceder ali a regularização de 3 lotes, uma questão de território que é muito difícil. E talvez o 6º lugar em Grene, que o 6º lugar para a gente também é muito querido, que é a questão de construir um parque no Morro do Cruzeiro. A gente, acho que 1 ou 2 semanas antes da pandemia estourar, nós conseguimos fazer uma caminhada a esse Morro do Cruzeiro, subir o Morro do Cruzeiro, uns 40, 50 minutos subindo um morro, e de lá você tem uma visão incrível. Você vê assim, a cidade de São Paulo inteira, é uma coisa impressionante, e está lá dentro daquele território, um lugar especial. A gente teve o prazer de ter a companhia do Pedro, que é um morador do bairro também, que nasceu lá e que vive lá, e que foi um guia para a gente de falar da história da ocupação daquele bairro e da história do Morro do Cruzeiro. Gente, é uma coisa assim incrível, que você está naquele monte de ocupação, naquela coisa louca da urbanização que foi feita de um jeito desregrado, e você não imagina que tem aquilo lá dentro. Coisa maravilhosa ali. Exatamente, que corre o risco talvez de se perder, mas que com a luta da comunidade talvez consiga fazer um parque ali, né, ecológico e tal. Então tem várias conquistas que não está diretamente ligado ao âmbito da educação, mas está, né? Porque a gente está falando de uma cidade educadora, do território educador, exatamente. né? Exatamente.
Esse conceito da cidade educadora. E a gente, partindo do pressuposto que a escola pode ser esse centro de liderança, né? Que ajuda o território a articular entre as secretarias, né, e o poder público. Está sendo incrível. Eu sou grata por ter tido a oportunidade de ficar 10 anos em Heliópolis e pretendo ficar os próximos 10 ou mais no Jardim Santo André. Muito bom, muito bom. Muito obrigada por compartilhar essas riquezas aqui com o grupo, com a gente. E muito, muito legal, Tuane. Tem um monte de gente aqui falando no chat para a Tuane. Opa! Experiência maravilhosa, a experiência da Tuane mostra a necessidade de arregaçar as mangas e persistir, diz a Alessandra. Minha luta. E a Alessandra também tem um chat super bonito, não sei se você quer comentar a Tuane antes. Val? Não, acho que a luta é nossa, eu acompanho a Alessandra, assim, né? Ela tem uma coisa poética, né? E de garra também. E estamos juntas. Acho que a gente pode ampliar o nosso território, mesmo que a gente não esteja geograficamente juntas, mas a gente pode dar um jeito de se juntar e caminhar nessa luta que é nossa, com certeza. Por intermédio, por exemplo, do coletivo, né? Dos coletivos, né? Isso ele amplia, né? Mas pode continuar, Lica. Tem mais aí? Eu queria perguntar para a Tuane onde fica o Jardim Santo André, né? Jardim Santo André na Diretoria Regional de São Mateus, em São Mateus, e ele está ali no Rodoanel, na divisa com Mauá, caminho ali para Ribeirão Pires. É ali um limite da cidade de São Paulo entre um ponto rural e urbano. Muito legal. A Alessandra, lembrando que a Alessandra é a Alessandra Paixão, né? A gente já sabe. Ela diz, participei de algumas reuniões assim, chamada de reuniões de microterritórios, com saúde e educação, educadores, assistentes sociais, psicólogos, médicos, quando estava na EMF, 2015 a 2017. Sinto que ainda temos um caminho a percorrer. Nossa sociedade ainda remedia, não olha para a prevenção. A educação infantil merece e necessita de foco nessa fotografia da educação municipal e nacional. Muito, muito bom. É isso mesmo, Alessandra. A gente ainda tem muito que caminhar, mas a gente sabe que é possível, né? A Tuane nos traz aqui interessantes formas de atuação e a gente sabe também que a gente pode começar do pequeno, né? Porque se a gente pensar na intersetorialidade de todo o território, não é assim que acontece, né? Como é que ela vai se construindo, né? E a gente entende que ela vai se construindo na medida em que a gente vai convivendo no território e criando vínculos, né? Como a Tuane disse, um dia eles iam para o CRAS, outro dia eles iam para a escola, outro dia eles iam para a UBS. Quando você se aproxima, da mesma forma como você se aproxima da família, você vê as potencialidades e as necessidades, da mesma forma, quando a gente se aproxima das instituições, a gente também vê, né, começa a entender um pouquinho por que muitas coisas não acontecem ou por que outras coisas acontecem daquela forma, né? Então, conviver e criar vínculo é fundamental para criar rede, né? Na convivência que a gente se torna o que a gente na verdade, né? É nela que a gente pode também se modificar. Assim, são relevantes as formas de intervenção que promovem encontros que afetam as pessoas, mobilizando-as e provocando transformações. E a gente sabe que uma rede desarticulada, né, muito desarticulada, é complicado de lidar com as famílias, porque a família ela tem uma integralidade e os seus problemas eles se relacionam e se interdependem. Se a gente olha só o problema de saúde, só o problema socioeconômico, a gente está departamentalizando a família, né? E quando a gente tem uma rede, a gente é capaz de olhar essa família de forma integral, cada um na sua função, né?
não é uma questão de misturar papéis absolutamente, mas tem aí um jeito de olhar a família que é mais integralizado, né? Por isso, eu acho que vocês já trouxeram isso, né? A gente precisa, neste momento, de um novo pacto, né? Um novo pacto social. Porque a gente sabe que na hora que a pandemia for embora, a gente vai ter outras pandemias, vamos dizer, de vulnerabilidades, né? A gente vai ter muitos problemas e a gente sabe disso, né? E sozinho a gente não vai dar conta, não tem que dar conta sozinho, a gente precisa dessa intersetorialidade e essa construção tem que, se não começou, né, ela agora tem a chance de começar para tentar construir aí conhecimento, construir prática junto, né? E por que a gente acha, sim, que a educação ela está no bojo desse pacto, né? Porque ela justamente trabalha, além de... Os outros também trabalham, mas a escola, ela trabalha basicamente com construção de conhecimentos e de valores, assim como a família também, que trabalha com valores, né? Mas né, a escola, ela tem uma convivência cotidiana com a família e com as crianças, o que as outras instituições não têm, né? Portanto, há vínculo, porque há convivência, né? A escola tem capilaridade, tem escola em todos os lugares. E tem legitimidade, né? Ela é valorizada pela comunidade, a gente não tem dúvida disso, né? E a gente sabe que não existe educação integral se a gente não garantir os direitos, e esses direitos podem e devem ser garantidos na intersetorialidade. Que a criança não é nem da escola, nem da UBS, assim como a família também não, né? Ela é do território. Então, a gente pensar na coisa da integralidade da família, da integralidade do território, da intersetorialidade, tem tudo a ver, né? Você dá mais condição dessa família se ver inteira, né? E tratar das questões, da mesma forma que os problemas se relacionam, as soluções também são interrelacionadas, né? O Bernardo Toro diz que criar rede é mobilizar vontades. Eu acho muito bonito isso, né? Como é que, a partir de uma problemática local, com as instituições que existem nesse território e as famílias, dentre elas, como é que a gente se mobiliza para fazer uma ação comum, né? Acho que a Tuane trouxe bastante... de uma forma bastante prática isso, né? Como é que a gente negocia, né? A gente pode começar de coisas muito pontuais, com um tema, né? Um tema que seja importante para essas instituições que estão ali, né? Um tema que pode ser trabalhado por todas, a partir do ponto de vista de cada um e dos conhecimentos de cada um, se construir mais conhecimento, né? Como é que a gente chega a objetivos comuns? Com a convivência, negociando, fazendo consensos, né? Buscando interesses comuns, né? Elas tem uma coisa interessante que eu costumo citar aqui nos encontros, que me chamou bastante atenção, que é a possibilidade até das ações intersetoriais serem maiores e influenciarem políticas públicas. Por exemplo, no começo da pandemia, aquele cartão merenda, quem recebia era quem recebia Bolsa Família ou Renda Cidadã, enfim. E com os relatórios, com os registros, o que foi para a secretaria, fez com que isso se alargasse, né? Todas as famílias das crianças matriculadas passaram a receber o cartão. Então, é uma forma também de influenciar a política pública. É muito interessante isso. E tem soluções muito simples, né, Lica? Você está aí? Ops, abri tudo. Não, outro. Então, a gente trabalha com 5 municípios no interior de São Paulo, eu e a Val, né? E a gente recolheu essa experiência muito singela, muito querida, né? Que a gente quis trazer aqui, compartilhar com vocês. Eles montaram uma árvore de máscaras, né? É uma experiência de uma EMEI junto com a UBS.
e eles então viram que as pessoas não tinham máscara, as pessoas não estavam usando direito a máscara, e montaram, além de fornecer a máscara, né, eles fizeram uma pequena orientação do uso da máscara, como lavar, como pôr, como tirar, que não pode tocar, etc e tal, qual é a função da máscara, e com isso eles sensibilizaram ali um pequeno, né, as pessoas ali do entorno, né. Então, só para a gente dizer, é uma ação bem estratégica, porque a máscara é fundamental, então tem um tiro certeiro aqui, tem um tiro certo, né? Mas ela é dessa amplitude singela, né? Em compensação, o slide seguinte, todo mundo conhece essa experiência que não é nada singela, ao contrário, é uma experiência que tem um poder imenso, que é um orgulho para nós na cidade, ainda mais o Paraisópolis, que sofreu aquela coisa absurda dos meninos terem sido presos ali, pisoteados nos corredores ali por causa de uma festa, uma coisa absurda que a gente causou muita indignação. Claro que Paraisópolis é um lugar já muitíssimo articulado, que tinha instituições muito fortes, que se juntam em torno da União dos Moradores. Aqui quem capitania é a União dos Moradores, pelo que eu sei pela mídia, né? Esse é meu conhecimento. Talvez vocês tenham outras informações, todos somos aqui da cidade, né? Mas assim, uma experiência importante, uma experiência que que gera uma tecnologia social para o combate da Covid e que é exportada para outras favelas através de de um alinhamento aí com 10 maiores favelas brasileiras. Então, tem um poder, tem uma força isso, né? É algo de muito orgulho, embora, como a gente diga, eles deveriam aprender a usar máscara como o pessoal do lado de Amparo, porque todo mundo usando máscara errado aqui, né? Um monte de nariz de fora. Falando, ai, meu Deus. Nós não podemos ter isso na nossa escola, que é uma... Mas nada desmerece essa experiência, né? Mas vejam como a gente tem que construir muito conhecimento e a toque de caixa em relação à Covid para que essas coisas não escapem, né? Muito legal. Alguém conhece essa experiência? Quer comentar? Porque a gente conhece de ouvir na mídia, né? Quem conhece mais de perto, né? Será que tem alguém que conhece? Valquíria, a Luana Campo Limpo, nós estamos aí de intrusas no grupo, que deu um problema ontem. Bem-vindas! Obrigada. Quem que está falando? Ação é a Luana, da Bethesda de Campo Limpo. Tudo bem? Peraí, deixa eu abrir aqui a câmera. Essa ação específica que vocês estão mencionando, não conheço, mas eu acho importante mencionar que Paraisópolis deu um show de organização agora no período da pandemia. Então, eles se organizaram, não sei se vocês acompanharam os noticiários, nossa Adri fica bem pertinho. E eles se organizaram por ruas. Então, cada rua tinha um prefeito, tinha um agente que ficava responsável por fazer a captação de cestas básicas, de alimentação, medicação, distribuía nessas casas. Quando tinha qualquer pessoa com qualquer sintoma, por mais leve que fosse, uma febre, uma irritação de garganta, uma febre simples, né, leve, uma irritação de garganta, eles já imediatamente afastavam essa pessoa da sua casa, levavam para as unidades escolares que estavam vazias e preparadas para receber. Tanto é que as próprias autoridades, isso foi noticiado nos jornais, estranharam, né? Porque estavam preparados, estavam esperando um boom, um baita de um surto. E foi uma das comunidades com menos casos, mesmo com essas dificuldades, precisando de orientação, de ajuda para higiene, para máscara. A organização deles foi uma coisa assim fantástica, deram uma verdadeira aula de política pública, de implementação de política pública. Né? Então, a gente sabe tudo isso porque é um território, uma comunidade que está bem pertinho do nosso território, e muitas ações nós também acabamos contribuindo, como as escolas, a organização dos leitos para receber essas pessoas com pequenos sintomas e tudo mais. Que potência, né? Que potência que tem a mobilização popular, né?
é de uma sabedoria, porque é incrível como é que tão rapidamente eles se organizaram, porque foi muito rápido, foi logo no começo da pandemia, né? Teve essa organização, cada prefeito ou presidente ficava responsável por 50 famílias naquele quarteirão, né? Essa coisa das escolas, de usar os espaços vazios, como você está dizendo, quer dizer, que potência, que coisa linda. E as parcerias também, né, Valquíria? As Muitas. parcerias, eles receberam muitas cestas básicas. Então, toda semana estavam chegando alimentos para a comunidade. Então, foi um período assim, de pandemia triste, complicado, mas foi um período também que a própria comunidade, os moradores relatam que foi um período de tranquilidade, porque eles não tiveram que como eu posso explicar? Não tiveram que providenciar o próprio alimento, eles receberam essa ajuda. Então, as mães puderam estar em casa com seus filhos mais tranquilas, né, entre aspas, porque elas não tinham que ser as provedoras, porque o alimento foi garantido nesse período de ápice, né, da pandemia. Sim, no momento mais difícil, né? Eles fizeram parcerias com muitas empresas, né? Empresas grandes, né? Fortes. E o que eu acho legal é que isso é potente e potencializa, quer dizer, fortalece, né? Olha como nós podemos. Isso é muito legal, né? Exato. Tuane, você quer falar? Val, eu acompanho também a experiência de Paraisópolis, porque meu marido é supervisor, inclusive ele é supervisor das escolas que foram adaptadas para o hospital de campanha em Paraisópolis, né? Então, a região dele de atribuição de escolas, a região dele é lá em Paraisópolis, né? Então, eu tenho acompanhado de perto na medida que acompanho o trabalho dele, né? E realmente foi uma experiência enriquecedora, assim, acompanhar a experiência deles de conexão e de... A Luana fala dessa questão da política pública, né? Mas é um caso muito bem sucedido de política pública levada a termo pela sociedade civil organizada. Né? Eles deram conta de estabelecer uma política pública de verdade, né? Arregaçaram as mangas, aí, como disse a Alessandra, né, para a gente, e foram ali no miúdo da coisa, no dia a dia, no cotidiano ali do território, das vielas, né, das pequenas ruas, onde muitas vezes até geograficamente é difícil localizar, é difícil entregar. A gente passou por experiências muito limitantes no que diz respeito à política pública, para que essa política chegasse às famílias, né? Então, a questão do endereço, por exemplo, né? Muitas coisas estavam associadas ao endereço das famílias, e o endereço é um luxo que nem todas as famílias têm acesso. Não. O endereço, que é aquele CEP que consta no mapa, nos territórios em que nós atuamos, ele é um luxo que nem todos têm, né? Porque muitas dessas vielas, desses becos, eles não estão no mapa. Então, você construir uma política pública que está pautada em você fazer entrega de um tipo de assistência no endereço da família, você desconsiderar que aquele território ele não está construído como os territórios que já são estabelecidos e que a gente conhece na cidade. Então, você tem lá a sua casa com endereço, que tem um número e que tem um CEP, que qualquer pessoa acha. Nesses territórios, isso não existe, né? Para a maioria das pessoas. Então, você criar o cartão merenda, que é extremamente necessário, mas vincular a entrega dele no endereço da família, foi um complicador. Né? E muitas vezes isso também houve uma sobrecarga das escolas, porque a assistência social também não está tão perto das famílias, né? Quanto a escola está. E isso é muito importante que as secretarias pensem e articulem sobre isso, né? E para que isso seja, de fato, uma corresponsabilidade que seja compartilhada, mas partindo desse ponto de vista assim, da sociedade civil organizada, com certeza Paraisópolis ensinou muito nesse período, porque eles desconstruíram uma hierarquia já pré-estabelecida, em que você espera as políticas públicas do governo,
mas eles demandam política pública, e nessa ação de demandar, eles demandam e, ao mesmo tempo, eles cooperam com o fazer dessa política pública no território. Foi impressionante mesmo acompanhar. É muito interessante realmente essa experiência, isso que você está trazendo com mais detalhes, né? Porque é a coisa do direito, né? De ter consciência do direito e de pegar na mão, né? Eles pegaram na mão e fizeram, né? E isso é de um valor muito grande. É sair daquela coisa da desestrutura, da disfuncionalidade e pegar na questão do direito e da luta e de que a gente consegue se organizar, né? E isso é muito, muito, muito potente mesmo. E você traz... fala, Lica. É sair da vulnerabilidade e ir para a potência máxima, né? Pois é. É muito impactante, né? É muito impactante. E quando você fala da coisa do mapa, né, é realmente super difícil, né? Porque são vielas, enfim, né? E aí remete muito ao próximo slide, viu, Tuane? Que é o seguinte... o mapa não é o território. Eu achei muito legal esse gancho que você fez. Porque quando a gente olha o mapa, né, a gente não vê o território ali, não está vivo, não tem as coisas, né, não tem as pessoas. Né? E eu lembrei desse matemático que falou em 1933 que o mapa não é o território, que a mente humana só é capaz de perceber parte do todo, dando sentido ao mundo de acordo com as suas experiências e vivências, constituída pela cultura, linguagem, crenças, valores, interesses e suposições. Né? Então, é isso. Como é que a gente pega a percepção, né, de cada um e consegue fazer de um mapa, né, um território, né? Consegue adensar esse mapa, né? E pensando nisso, e pensando que isso pode ajudar na questão da intersetorialidade, a gente trouxe como proposta, né, a construção do mapa do território, para quem ainda está começando ou para quem quer adensar mais, conhecer mais o território, partindo de uma coisa muito simples, que é pegar o Google Maps e ver onde está a sua unidade e o que tem no entorno, né? As praças, as unidades, instituições culturais, de saúde, enfim, são muitas as coisas e as instituições que tem no território, os espaços que tem no território, né? De convivialidade também. E a gente pensou que isso pode ser uma coisa interessante para levar para o Comitê da Infância, né? Preparar, levar para o Comitê da Infância e as pessoas dizerem o que mais elas conhecem dali, né? Desse território. Porque certamente os funcionários, as famílias, etc., vão ter muitas informações que podem ir complementando aquilo que foi feito basicamente, né? E, a partir daí, poder tentar fazer conexões, tentar fazer interações, né? Deixa eu passar aqui. Então, a ideia que a gente traz como sugestão é construir esse mapa do território com o comitê. Preparar com antecedência, né? Levar na reunião, incluir todos, né? E trazer os conhecimentos de todos, fazer contato, aprofundar essa interação com as instituições do território, visitar, chamar para as reuniões, né? Chama um ou outro. Esse Comitê da Infância pode, ao longo de algum tempo, não muito, se tornar um comitê intersetorial, porque se você vai trazendo, né, as instituições, vai vendo o que elas fazem, como é que a gente pode fazer coisas conjuntamente, traz o outro então, enfim, buscando sinergias e ações comuns, esse pode ser um começo ou pode ser um ponto de partida a partir de um ponto onde vocês já estejam também, né? E para
ajudá-los, mas na verdade muitas coisas vocês já sabem, né? A gente sabe que nos sites da prefeitura tem as áreas, né? Assistência, saúde, etc. E cada um deles tem ali as instituições, os endereços, os telefones, né? Isso pode facilitar esses contatos, né? A partir dessas informações que esse site tem. E também o plano de metas e estratégias do Plano Municipal da Primeira Infância, que tem muitas informações, né? E o mapa da exclusão, o Observatório da Infância, tem muitos lugares onde a gente pode buscar dados sobre o território, para conhecer melhor esses territórios, né? Eu participei, eu acho que tem pessoas aqui que são desse coletivo da infância da Zona Leste. Eu acho que teve uma supervisora que trouxe um estudo que ela fez, eu acho que foi a partir do mapa da exclusão do Observatório da Infância, que ela foi muito interessante, que ela dizia, olha, instituições para a infância, na educação a gente tem bastante, mas não tem isso, não tem aquilo, como é que a gente faz para articular, enfim. É muito, muito bom quando a gente a senhora, né, de várias informações, porque isso nos dá mais condição de pensar a intersetorialidade, pensar esse território, né? Val, eu queria te interromper só um minuto, porque eu vou precisar sair para uma outra reunião agora, mas eu queria deixar só uma sugestão, porque é uma experiência que eu tenho uma admiração profunda. Tem vários casos na cidade, né, nos diversos territórios, que é do mapa afetivo, né? Você está falando e ele fica na minha cabeça o tempo inteiro. Eu sou apaixonada pela experiência do mapa afetivo, acho incrível. Assim, a pessoa iluminada que teve essa ideia foi assim, brilhante. E acho que vale muito a pena pensar assim sobre o ponto de vista do mapa afetivo, que é a questão da memória, da identidade do território, mas o uso que as pessoas que estão no território fazem daqueles lugares, e isso aparecer no mapa, né? Talvez não seja o mapa que a gente encontra no Google Maps, mas é aquele mapa que fala, né, da venda do seu João, da padaria, né, da Dona Maria, enfim, eu não sei, tem uma questão atrás, né, por trás do mapa afetivo que é incrível nos territórios. Então, eu queria muito falar disso, porque eu sou apaixonada por essas experiências do mapa afetivo. Eu também acho, Tuane, muito... só falar rapidinho disso para não... Obrigada, foi ótimo você trazer, porque realmente esse mapa ele pode conter um mapa afetivo, porque as pessoas vão trazer as coisas que elas conhecem e as coisas que têm valor para elas, né? É nesse sentido, né? A questão do afeto, né? A questão do que me afeta, do que te afeta, né? Que eu acho muito, muito bonito, que cabe também no mapa, né? Não dá para a gente, talvez, fazer como a metodologia da gente ir, né, nos lugares afetivos, que eu acho que é uma coisa que a gente já fez, que é muito potente também, depois construir junto o mapa e tal, mas dá para a gente trazer um pouco dessa afetividade, dessa questão para este mapa também, com certeza, né? Muito legal, Tônia, obrigada. Antes de você sair, quando você falou do Morro do Cruzeiro, eu já lembrei do mapa afetivo. E ontem eu assisti, está tendo Revoada no Espaço Binar, e ontem tinha o fundador da Fundação Casa Grande, lá no Cariri. Conhece essa experiência? As crianças é que cuidam de um casarão que eles reformaram, e as crianças são o presidente da ONG, eles são lindos. E ele foi contando ontem como que ele fez um levantamento antropológico, porque é uma região que tem muitos resquícios de pintura rupestre. Então, ele fez com as crianças, seguindo as crianças e levantando a mitologia, e os primeiros moradores daquele lugar, quem era. Olha, é um projeto lindo, que rima com esse que você está falando dos mapas afetivos. São camadas, né? Hoje em dia, a pandemia nos trouxe para uma camada emergente, né? Emergencial aí, mas a gente não pode perder de vista essa construção de identidade que você trouxe agora, né?
Acho que a gente... Muito Mas se legal. você puder compartilhar com a gente essa experiência que você teve contato ontem, não sei se está público, né? Mas eu Vou buscar na adoraria internet e conhecer. vou botar aqui no chat. Depois você volta aqui e vem e pega. Tá bom. Obrigada, gente, por deixar espaço aí para compartilhar essas experiências. Mas Obrigada. fica só um minutinho que eu já vou compartilhar. Peraí. Vou Ah, compartilhar. tá, eu quero ver. Então, enquanto a Liga compartilha aí no chat, eu vou falando para a gente ir finalizando aqui. A questão do mapa, também é possível fazer de acordo com aquela metodologia que a Lica mesmo nos trouxe no encontro passado, né? Com relação à intersetorialidade. Qual que é a realidade que eu tenho? Como é que estão essas relações, né? Qual é o meu desejo? O que eu gostaria, né, que acontecesse neste território em relação à intersetorialidade? E como? Então, como é que eu faço? Quer dizer, é um planinho de ação para pensar também essa intersetorialidade que a gente sabe que cada vez mais a gente vai precisar uns dos outros aqui, né? E a ideia é que o mapa, voltando ao mapa, né, ele possa ser começado pela dupla gestora, que leva para a reunião do comitê, mas outras pessoas do comitê podem pegar isso na mão, podem adensar isso e podem também fazer relatos de como isso está acontecendo, para que a gente tenha algumas experiências também no fórum, coisas que vocês já estão fazendo, coisas que vocês vão fazer, dificuldades também, né? Para a gente trocar um pouquinho, tem lá um fórum de articulações do território aberto para a gente falar sobre as articulações justamente da intersetorialidade, tá? Faz sentido para vocês esse tipo de coisa? Eu acho que algumas pessoas já falaram, a gente tem chat aí, certamente, estou vendo. Olha, um chat importante, Val, que é o seguinte, a Tereza ela diz assim, de acordo com a devolutiva do questionário Famílias, foram registrados 5 casos de Covid e mais, né? E ela diz, muitas famílias ficaram sem emprego, estão passando por dificuldades financeiras. Então, aqui, o que eu ia comentar é que nessa perspectiva das ações, de pensar alguma ação, de encontrar sinergias, vocês têm um ponto de partida maravilhoso, que é todo o levantamento que vocês fizeram com o projeto, sem o projeto anterior, enfim, mas vocês têm um mapeamento do que está acontecendo, olha aí, né? Tem informações que a gente tem para oferecer em termos de diagnóstico, é importante que a gente faça um bom diagnóstico da situação com os parceiros, né? Enfim, escutar todo mundo, fazer uma análise de conjuntura e de diagnóstico, né? Depois tem uma outra pessoa que não está identificada, ela está como administrativo, ela diz, respeitando para além do território, valorizando também toda a força da ancestralidade de cada indivíduo e família que ali residem. Exatamente. Muitas pessoas. Depois fui eu que escrevi, viu? A Tuane acho que já viu. Esse evento que está acontecendo todos os dias aqui no Espaço Binar, no YouTube. E está aqui o link do YouTube. A Tuane viu. Tá respondendo. E mandou beijo. Obrigada a todos com X. Todos, não sei falar isso. Todos. Todos. Tá ótimo, tá ótimo. Tem mais mensagem. Espera aí. Tá, todo mundo, o pessoal está agradecendo, a Alessandra. Faz sentido? Eu gostaria, quem ainda não tem uma certa articulação, ou a articulação não está tão bacana como gostaria, faz sentido essa coisa do mapa, essa coisa de levar para a reunião do comitê, ou de pensar um planinho de ação? O que vocês acharam disso? Para nós é importante, é uma proposta que é importante ter um retorno de vocês, se isso cabe, não cabe, como cabe, enfim. Quem cala consente. Então.
Então, vamos lá. A gente está finalizando. Acho que tem mais chat. Ó, a Sara diz assim, no SEI Maria Curcia, há anos a direção tenta parceria com a UBS, no entanto, sem sucesso. Como fazer nesse caso? Boa pergunta. Depois a Alessandra diz faz muito sentido, conhecer o território traz pertencimento. A Teresa diz é uma experiência válida. Mas tem aí a pergunta da Sara. Não sei se a gente Sim, consegue. não é simples, né? Não é simples, como a gente disse, tem coisas muito engessadas, tem pessoas com disputas, né, de território e tal. Mas eu acho que quanto mais a gente se aproximar de mente aberta para tentar conhecer, para tentar saber o que faz, para tentar... a gente vai se aproximando, né? É aquilo que a gente disse da convivência, né? Se a gente conseguir olhar mais de perto, a gente também vai ver as dificuldades que eles têm, as questões bacanas que eles podem fazer, que a gente talvez possa fazer junto, né? Levar propostas de, olha, vocês estão trabalhando com a questão das máscaras, que isso é uma questão do território, né? Saber usar máscara, lavar as mãos de uma forma correta, a questão do distanciamento, mas lavar as mãos e máscara, eu acho que tem tudo a ver com a saúde, por exemplo, né? De que forma podemos fazer na comunidade alguma coisa conjunta para as famílias, que outras instituições. Mas eu acho que antes de qualquer proposta, é interessante a gente olhar e ver e entender que instituição é essa, que questões ela tem, que potencialidades ela tem também no momento, né? Porque às vezes está potencializado, às vezes não está, enfim. Eu acho que pode começar por aí, né? Está aberto para também ouvir, como está aberto para ouvir as famílias, está aberto para ouvir também as outras instituições, mesmo que elas não estejam muito. A Cida coloca, sem dúvida nenhuma, é incrível, né, a proposta. Para mim é tudo muito novo, pois nunca consegui nenhum contato com a UBS. Minha experiência é muito parecida com a da Sara. Só para vocês saberem, no outro grupo de manhã, a gente encontrou uma pessoa que eu até pedi para ela fazer um relato. E ela falou que ela conseguiu passar uma manhã no posto na UBS, né, para conversando, entendendo. E ela falou que depois, eu não sei se foi ela ou se foi outra pessoa, falou que a UBS estava super, que a maioria das pessoas tinha comorbidade, as pessoas tinha 4 pessoas atendendo uma população gigantesca. Então, olha quantas coisas tem atravessando aí, né? Mas, funcionários a menos, né? Aquela questão da estrutura funcional muito reduzida, enfim. Ela falou isso, né, Lica? Acho que foi ela mesma, né? Depois tem a Alessandra, de novo, falando, temos avançado nas articulações dentro do próprio CEL, educação Ótimo. E se aproximando no território. Pelo menos no presencial. Online, não avançamos muito. SNIF. Depois a Tereza. Tentamos parceria com a UBS, entretanto, tem 2 enfermeiras, uma está de licença médica e a outra sem agenda para 2020. Olha só. São essas questões mesmo, né? São essas questões. Mas, como vocês já estão fazendo intersetorialidade, mesmo dentro da escola, né? Porque são vários setores que vocês conseguiram num comitê da infância, né? Inclusive famílias, né? Então, assim, começou ali. Vamos ver como é que isso se desdobra, né? Acho que pode ser interessante. Pensar que ali começou e foi possível, né? A Viviane diz assim, principalmente sabendo que nesse momento de pandemia precisamos entender a dinâmica do território em que nossas crianças e famílias estão. Faz muito sentido traçar esse mapa e construir possibilidades. A Kelly diz, é importante a busca das parcerias, mas esse período de pandemia está bem complicado. Sim. E vai ficar mais. Verdade. Por causa da pandemia e a obrigatoriedade do exame de sorologia estendido aos professores de educação, consegui pela primeira vez um contato, diz a Cida Rocha. Oba, olha lá, que bacana. A Vânia, tem um monte de mensagem aqui, Val, aguenta aí. Eu acho ótimo.
A Vânia diz assim, acho que faz todo sentido. No SEI, Espaço da Comunidade, temos 3 parcerias com a UBS. Com a GCM, que eu não sei o que é, com a biblioteca, e ambos ficam um ao lado do outro e próximos ao SEI. E já fizemos algumas ações juntos, inclusive na próxima segunda, uma equipe irá ao SEI fazer a testagem da equipe. Olha, mas acho que dá para ampliar e buscar mais parcerias. Isso, boa, Vânia. A Nivanda diz, temos tentado de inúmeras maneiras, inúmeras formas, a parceria, mas infelizmente não obtivemos êxito, inclusive com conversas presenciais. Olha, a Damares fala bastante desse desafio da parceria com a saúde. Ela fala o tempo inteiro, ela nos desafia, inclusive a gente tem que dar agora a resposta para a Damares, de que é possível, de que a gente encontrou jeito. Então, se vocês encontrarem, tiverem sucesso, a gente está abençoando essa ação de vocês, para a gente mostrar para a Damares que tem jeito, que a gente conseguiu furar algumas barreiras, porque a Damares, ela sempre nos desafia, fala, e ela perde a cabeça, ela está toda desanimada, e a gente fala, não, vamos conseguir, né? E a gente fez esse encontro pensando muito, né? A gente está vendo a parceria, a importância, né, da parceria com a saúde, sendo que a gente tem que entrar na jogada, né? A gente tem que dividir a bola, e a bola são os problemas, né? De igual, com igual voz, né? A gente tem que discutir as questões da saúde dentro da escola, com o contexto da escola, que é um pensamento muito diferente do hospital, como nos ensinou a Damares já tantas vezes, né? Depois a Cida diz, já fiquei uma vez sentada durante 3 horas. A gerente da UBS nem sequer apareceu para conversar. Vamos à luta, diz ela. Um dia nós vamos conseguir. Isso Sim. mesmo. Depois, acho que a última, a Carla diz assim, sempre tivemos um bom contato com a UBS, porém, depois que criamos vínculo com uma mãe que trabalha lá, como agente de saúde, convidá-la para participar do comitê facilitou muito. Opa! Que legal. Além de ter adorado fazer parte das discussões do SEI e da saúde. Então, aqui tem uma pista, eu penso, que são os agentes de saúde, né? Porque os agentes de saúde talvez tenham mais disponibilidade do que os enlouquecidos enfermeiros, chefes das UBS. Talvez e eles conhecem bem as famílias, porque eles fazem visitas, né? É tanto o pessoal do CRAS, como o pessoal da saúde, mais até o pessoal da saúde, quando tem saúde da família, conhece as famílias, sabe dos problemas também, né? Então, eles são preciosos num comitê, né? A gente já teve bons... Me lembro quando a gente discutiu uma coisa de hidratação, de filtros, a menina da agente de saúde é que nos ajudou num projeto. Aí ela disse, a Tereza disse que GCM é Guarda Civil Metropolitana. Eu que fazia. Obrigada. Carla, você quer falar? Carlinha? Quero. Olá. Então, a participação dessa mãe, na verdade, ela sempre foi uma mãe muito participativa em todas as reuniões e tudo que a gente precisava relacionado à saúde, ela sempre gostou muito de participar. Quando teve a ideia de criar o comitê, a primeira pessoa que veio na nossa cabeça foi ela. E ela adorou. A minha preocupação era como que ela iria conciliar o horário de trabalho dela com as nossas reuniões, porque nós decidimos em conjunto e para ela foi ótimo, sempre às sextas-feiras, às 8 horas da manhã. Porque ela falou que assim daria certo. E ela tem participado bastante. Então, sobre essas questões que até a Tuane, né, comentou sobre fazer levantamentos de como que está a questão da pandemia na região, eu conversei com ela. Então, ela tem sido a nossa intermediária nesse momento, já que é muito difícil esse contato direto. Então, ela tem sido a nossa intermediária. E ela se comprometeu a conseguir essas informações para a gente, dentro do que é possível, lógico. Mas ela tem adorado, assim. O que ela fica muito triste é que esse ano é o último ano da filha dela na unidade. Mas eu acredito que, independente disso, ela vai continuar nos ajudando. Ela conhece bem o bairro. Então, em outras situações também que a gente precisou, ela sempre nos ajudou. Né? No caso também de dengue, que a gente teve, né, o caso de uma funcionária na unidade, que foi diagnosticada, na época ela nos auxiliou. Tem o enfermeiro da unidade lá da UBS também, que ele é muito parceiro nosso.
E a gente também criou esse vínculo porque na nossa instituição a gente contratou enfermeiro supervisor que acompanha o trabalho das unidades. Então, sempre que precisa, ele também faz essa interlocução. Então, isso tem ajudado bastante ali a nos aproximar da UBS também. Ótima experiência, muito legal. Muito bom, muito bom. E só lembrando, né, que às vezes a gente fica correndo atrás de um médico e tudo, e quem é detentor do conhecimento que nós estamos precisando para a construção dos protocolos contextualizados são os enfermeiros, né? Os auxiliares de enfermagem. Por quê? Porque eles é que sabem usar máscara. Os médicos não sabem. Os médicos. É o segredo, tá? Né? São os enfermeiros é que sabem, né, direitinho. Claro, o médico cirurgião deve saber também. Ó, a Vanessa diz assim, nós do SEI Primavera temos uma parceria bem bacana com a UBS do Jardim Grimaldi. Já foram fazer vacinação das crianças e funcionários, fizeram palestra antes da pandemia e agora, dia 28, vão fazer teste de todos os funcionários. Vanessa, vou te dizer que já que você tem tudo isso já construído, porque isso aqui já é um degrauzinho, né? Tem uma coisa de conversa mais afinada, talvez, para a realidade, para a construção dos protocolos, para ajudar a pensar os espaços da escola, sabe assim? Para chamar, fazer aquela visita participativa junto com alguém da saúde, ajudando a pensar, lembrar das questões, pode ser uma ajuda bem legal, para a gente não ficar... assim, esse é a primeira instância, né, das parcerias, e é muito bom que você já tenha isso. Agora vamos, né, vamos para a etapa seguinte, tem várias. Vamos lá. A Kelly diz, a parceria antes da pandemia, sim. Temos com o Conselho Tutelar, a UBS, Programa Saúde na Escola, o CAPES, além da Associação de Moradores do Bairro. Nossa, que legal. Fizemos um evento chamado Festa da Felicidade e só foi possível com a parceria dos artesãos do bairro e de algumas instituições da região, como a Casa Sofia, etc. Que lindo! Muito legal. Trazer a questão cultural aí, né? Isso dá um gás, dá um outro olhar, né? Mais poético, mais cultural. Nossa, Bárbara. Mais afetivo, né? E também ela disse tudo isso antes da pandemia, né? Então acho que fica aqui o grande desafio e agora, José, né? Com a pandemia, o que a gente pode estar tecendo aqui de ações estratégicas pontuais, né? Quando você botou aquele mapa lá, fiquei pensando em mapear as costureiras do bairro que fazem máscara. Então, tem várias coisas para serem mapeadas. Capacitar as costureiras para colocarem um bom informativo e fazerem máscaras que não ficam descendo quando a gente fala, né? Que isso vai ser o problema, né? Então... né, para a gente capacitar qual é o tipo de tecido que tem que ir na máscara. São coisas são simples, são singelas, mas dão trabalho. Ninguém poderosas, mas são poderosas. Mas podem ser muito poderosas e junto a gente pode ir muito mais longe. Acho que essa é um pouco a ideia de que está aqui, né, colocada, né? E a gente vai precisar arregaçar essas mangas, como disse aqui alguém lá em cima, né? Então tá, gente, que bacana. Eu acho que tantas coisas, tantas reflexões, tantas experiências, nossa, tanta troca aqui, né? A gente então finaliza com Cláudio Edinger de novo, né? Com essa linda foto que a gente não sabe o que tem mais importância aí, me parece que é a composição mesmo, né? Mas só para a gente falar um pouquinho só dele, ele nasceu no Rio de Janeiro, pai alemão e mãe russa, né? É um fotógrafo que se estabeleceu como um dos mais importantes no Brasil, ele é reconhecido, muito reconhecido internacionalmente, ele está vivo, ele está produzindo, né? Isso é muito bom, e na internet a gente acha muita coisa dele, tanto dessa série de Foco de Desfoco, como de outras séries que ele também faz. É muito potente, é muito poético, lida muito com o social, né? Tem muitas características interessantes para a gente, esse fotógrafo. E fica aí, então, a dica de poder usá-los, né, no comitê, nas formações, enfim, acho que é bastante interessante.
Temos uma bibliografia que vai estar, toda essa apresentação vai estar lá no ambiente, né? E, para finalizar, né? Muitos devem conhecer o Manifesto pela Consolidação de Políticas Intersetoriais, é uma construção de vários coletivos, muito interessante, que faz parte dessa luta pela conquista da intersetorialidade e acho que vale a pena ser conhecido, né? Acho que é isso. Vou parar aqui o compartilhamento, né? E aí a gente está finalizando. Se alguém quer colocar mais alguma coisa, falar sobre o encontro, eu estou muito contente, eu estou com esse momento, com essas 2 horas que a gente teve aqui, né? Que passou tão rápido e que ao mesmo tempo foi preenchida de tantas coisas, né? Viviane, você quer falar? Não. Enfim. Eu vou deixar você também, ó. Tá, pode deixar. Esse é para entregar lá, eu faço. Acho que é o microfone aberto. Então é isso, gente. Bom Dia dos Professores para vocês, né? Uma profissão maravilhosa que a gente tem que valorizar cada vez mais, né? A professora, a escola. A lista de presença não é preciso passar, porque o Ricardo vai pegar pela presença na reunião mesmo, a partir da presença da reunião, ele já computa aí a presença de vocês, tá bom? É isso, gente. Até o próximo encontro e bom trabalho, né? Bom mês, bom encontros outros das outras áreas. E obrigada por tudo aí. Meninas e menino, né? Tem um menino. Eu queria também lembrar vocês e convidar, sobretudo convidar vocês a virem inscrever no fórum. O fórum para a gente, ele não é um fórum de controle nem de nada disso, ele é um sinalizador, né? É um projeto muito grande, com muitas pessoas, e a gente tem um prazer imenso de ler vocês lá no fórum e de pensar sobre o que vocês escrevem, e é uma oportunidade, na realidade a gente cria um espaço aqui, onde a gente pode sistematizar um pouco as aprendizagens aí, dessa época, desse período tão difícil e também tão rico, né? Para que as coisas não se percam, para que as coisas fiquem registradas e para que a gente possa dar luz e divulgar. Então, tem o Fórum das Articulações aí do Território, que a gente abriu, mas tem também o Notícias da Prática, que está sempre disponível. Os dois serão fóruns permanentes, porque a gente entende que essas ações são de longo prazo. Então, fica o convite, aí reitero o convite, e para vocês não esquecerem de até sexta-feira postar o resultado dos dados colhidos da pesquisa, tá bom? Dos funcionários e tudo mais. Ok? Foi um prazer estar com vocês aqui, adorei, aprendi muito, muito obrigada pelos ensinamentos, fico muito feliz, a gente realmente aqui compartilha e tem uma interlocução real com pessoas muito potentes. Então, isso aqui para a gente é um prazer estar com vocês, foi um prazer passar essa tarde aqui com vocês. E feliz Dia dos Professores, com todas as letras, garrafais, porque vocês merecem, vocês são grandes professores e professoras maravilhosos, então foi muito bom estar com vocês. Tchau, gente, obrigada. Tchau, até o próximo encontro.